Esse livro é um dos melhores livros que já li na minha vida. A Verdade sobre o Caso de Henri Quebert é um romance policial escrito pelo autor suíço Joël Dicker. O livro foi publicado em 2012 e ganhou o prêmio do romance da Academia Francesa. Aos 28 anos, Marcus Goldman viu sua vida se transformar radicalmente. Seu primeiro livro tornou-se um best-seller, ele virou uma celebridade e assinou um contrato milionário para um novo romance. E então foi acometido pela doença dos escritores, que é a falta da criatividade para escrever. O famoso escritor Marcus Goldman está desesperado. Após o sucesso estrondoso do seu primeiro livro, ele não consegue escrever o segundo e a angústia piora conforme o prazo de entrega do manuscrito dado por seu editor aperta. Prestes a desistir e aceitar um processo judicial por quebra de contrato, na tentativa de superar seu bloqueio criativo, Marcus decide passar uns dias com seu mentor e que foi seu professor na universidade, Henri Quebert, um dos escritores mais respeitados do país. Henri vive na pequena cidade de Aurora, no estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. É então que tudo muda. O corpo de uma jovem de 15 anos, desaparecida sem deixar rastros, em 1975, ou seja, há 33 anos, é encontrado no terreno do jardim de Henri, junto com o original do romance que consagrou, que se chama As Origens do Mal. Henri vai preso e admite ter tido um caso com a garota e ter escrito o livro para ela, mas alega inocência no caso de assassinato. Marcus não acredita que seu amigo possa ter feito isso e, por conta própria, decide investigar o caso para o salvar. Marcus se lança numa investigação particular, seguindo uma trilha de pistas através dos livros do seu mentor, dos bosques, das praias e das áreas isoladas de New Hampshire, em busca da história secreta dos cidadãos de Aurora e do homem que tanto admira. O lugar em que a história se passa é uma pequena e fictícia cidade litorânea chamada Aurora. Basicamente, todos os habitantes que vivem na época do desaparecimento de Nola ainda vivem na cidade. Isso faz com que uma grande leva de personagens acabem aparecendo e se envolvendo com o caso. É um daqueles livros em que todos são suspeitos. E como eu disse, a trama não é tão simples. Ele descobre uma série de segredos sombrios e reviravoltas chocantes na aparentemente pacata cidade de Aurora. Ao longo da narrativa, flashbacks revelam um relacionamento complicado entre Henri e Nola, quando ela era apenas uma aspirante a escritora e muito jovem. Para salvar Henri, sua carreira literária e, por fim, sua própria pele, Marcus precisa responder a 3 perguntas, todas misteriosamente conectadas. Quem matou Nola Kerrigan? O que aconteceu no verão de 1975? E como escrever um romance verdadeiramente bem-sucedido? A Verdade sobre o Caso de Henri Quebert é o tipo de livro de múltiplas narrativas. Presente e passado se mesclam aos acontecimentos contados tanto em primeira pessoa, pela perspectiva de Marcus, quanto em terceira pessoa, aproximando-se da visão de personagens diferentes e dando mais amplitude ao caso construído. Com isso, os capítulos vêm e vão fazendo da história mais complexa e dificultando a união das peças que se formam esse quebra-cabeça. Primeiro vamos falar sobre Nola Kerrigan. Nola Kerrigan era uma jovem talentosa e ambiciosa, aspirante a escritora, e começou a se relacionar com Henri Quebert. Ela tinha um relacionamento secreto com Henri, devido a ser menor de idade, pois naquela época ela tinha apenas 15 anos e Henri já com seus 34 anos. Nola, aos poucos, se mostra uma personagem cheia de segredos, alguns totalmente obscuros, fazendo dela uma personagem intrigante. Nola era garçonete de uma lanchonete. Foi no verão de 1975 que Henri escreveu seu famoso livro sentado em uma mesinha de lanchonete todos os dias. Por isso, em homenagem a um famoso escritor que morava na pequena cidade, essa mesinha recebeu uma placa com o seu nome como forma de homenagem a Henri. No decorrer do livro, iremos descobrir que Henri sentava ali porque estava enfeitiçado e apaixonado pela linda jovem Nola Kerrigan, usando como pretexto a lanchonete como lugar de paz e inspiração para o seu livro, para poder admirá-la todos os dias, ao qual posteriormente passou a ter seu misterioso romance com ela e que o fez viver os melhores anos de sua vida. A princípio, eles começaram a se relacionar como amigos, pois ela se mostrou muito interessada em escrever e se disponibilizou a revisar e analisar juntamente com Henri a sua obra que estava sendo preparada.
Porém, elas acabam se envolvendo e, por viverem um romance secreto, eles decidem fugir para bem longe dali. Mas isso não foi possível, porque no dia em que iriam se encontrar para fugirem, a Nola não apareceu ao encontro e também nunca mais foi vista por ninguém, se tornando uma pessoa desaparecida até o dia em que encontraram enterrada após 33 anos no Jardim de Helry. A trama se torna ainda mais complexa à medida que Marcus desenterra os segredos enterrados, traições e revelações inesperadas. O livro explora temas como amor proibido, ambição literária, traição e a natureza complexa da verdade. A resolução do mistério envolvendo a morte de Nola é repleta de surpresas e a história oferece reflexões sobre ética, moralidade e o preço da fama. A Verdade sobre o Caso de Helry Quebert é uma obra que mistura elementos de mistério, suspense e drama psicológico. A narrativa habilmente entrelaça diferentes linhas temporais e pontos de vista, mantendo os leitores intrigados até o final, onde as revelações finais mudam completamente a compreensão do leitor sobre os personagens e os eventos do livro. Mas enfim, será mesmo que foi Helry que matou Nola? Logo ele, que estava perdidamente apaixonado por ela, será que por viver um romance proibido com uma jovem e sem saída, ele decide se livrar dela? Esses e milhares de questionamentos surgiram na cabeça de Marcus, mas ele não queria acreditar nisso e começou a investigar o verão de 1975, investigar todos os moradores e etc. E após uma longa jornada de pistas, pessoas e seus passados escuros, Marcus chega à resposta e elucida o caso de assassinato de Nola e, ao mesmo tempo, usa toda essa história do amigo e investigação para escrever seu novo romance que passou a se chamar A Verdade sobre o Caso de Helry Quebert. E aí, o que achou dessa história? Quer saber mais sobre o verão de 1975? Se Helry é verdadeiramente culpado e o que Marcus descobriu além do assassinato? Então, você precisa ler esse livro e embarcar agora nessa fantástica história de romance, suspense, assassinato e investigação. Espero que goste dessa resenha.